o zelador de 40 milhões de reais. Hoje eu quero contar a história de um zelador que alcançou um patrimônio relevante, uma história inusitada, e o que nós podemos tirar de lição de tudo isso. Se você ficou curioso, fica até o fim do vídeo que eu vou te mostrar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos balangandã para não perder nenhum vídeo. E também sempre estarei pedindo a sua ajuda aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, dá essa moral, dá essa força para o Saldo Zero chegar a cada vez mais pessoas. Eu te ajudo, você me ajuda, #obrigado. Antes de nós darmos sequência a esse vídeo, comenta aqui abaixo se você já está trilhando o seu caminho rumo à riqueza, o que você está fazendo, se você já está investindo, se você ainda não está investindo, se você começou a estudar, se você caiu nesse vídeo de paraquedas agora, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, eu vejo todos os comentários, todos, beleza? Eu sempre gosto de trazer exemplos de superação e de pessoas que alcançaram objetivos maiores do que é o normal da sociedade. E hoje eu quero trazer o exemplo de um zelador que alcançou um patrimônio milionário e mostrar como o mercado financeiro é um dos ambientes mais democráticos que existem, onde a pessoa tem duas opções: ou alcançar um patrimônio milionário, alcançar muita riqueza, como também é um ambiente onde a pessoa pode perder praticamente tudo que ela tem. E é nesse sentido que, baseado no livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel, eu quero trazer o exemplo de Ronald Read, que é um zelador, uma pessoa simples, que alcançou um patrimônio de aproximadamente 40 milhões de reais. Segundo a Wikipédia, Ronald James Read era um frentista zelador e, surpreendentemente, investidor e filantropo dos Estados Unidos da América. Você imagine uma pessoa simples, zelador, frentista, que acaba se tornando investidor e filantropo. É uma história surreal. Para te explicar melhor, Ronald, ele veio de uma família pobre, passou a infância tendo que caminhar cerca de 6,5 km todo dia, ida e volta, quando ele não conseguia carona para conseguir estudar. Ainda assim, foi o primeiro a concluir o ensino médio da sua família. Serviu o exército, alistou durante a Segunda Guerra Mundial e depois dessa fase, ele trabalhou durante 25 anos como frentista e mecânico em um posto de gasolina. Você pense, 25 anos a pessoa trabalhando como frentista, mecânico, lá no posto, com um salário humilde, digamos assim. Se aposentou durante um ano, depois desse período, só que aí ele voltou a trabalhar. Só que dessa vez como zelador, e trabalhou por mais 17 anos, até 1997, e morreu em 2014 aos 92 anos. E esse foi Ronald Read, um cidadão como tantos outros e que passaria despercebido por sua vida simples e discreta. E aí, para você entender um pouco mais a grandeza de tudo que eu quero passar aqui, em 2014 foi o ano que Ronald faleceu. Segundo o próprio autor do livro, um total de 2.800.000 americanos vieram a óbito. Só que desses 2 milhões, quase 3 milhões de americanos, apenas 4.000 deles tinham um patrimônio líquido de mais de 8 milhões de dólares. E Ronald era um desses multimilionários. 8 milhões de dólares, se a gente converter para a cotação do real, seria em torno de 40 milhões de reais. Então você pensa, tem algo errado nisso, não tem? Como é que uma pessoa que ele era frentista, mecânico, depois virou zelador, consegue um patrimônio gigantesco desse? E o detalhe, que o fato só veio a público quando ele faleceu, porque ele deixou um testamento, onde 2 milhões de dólares ele deixou para os seus enteados, 2 milhões de dólares, um pouco mais de 10 milhões de reais, e o restante ele doou para filantropia, para um hospital e para uma biblioteca. E você pensa, como é que é possível alguém tão discreto, alguém tão simples acumular uma riqueza dessa? E detalhe, não tinha segredo algum. Assim como a vida do Ronald, que foi super simples, a metodologia dele de enriquecimento também foi extremamente simples. O que ele fazia? Ele simplesmente guardava tudo o que ele conseguia, que era pouco, e investiu o máximo que ele podia. Aonde? Em ações. Ele passou a vida inteira dele comprando ações de grandes empresas americanas.
Simples assim. E aí você pensa, uma pessoa extremamente simples conseguiu conquistar um patrimônio milionário, digno de grandes empresários bem-sucedidos. Inclusive, falando em empresário, eu quero trazer uma segunda história aqui para você ter noção que o mercado financeiro, ele te dá, mas ele também pode tirar. Antes disso, gente, não esqueça, tá? Já vai deixando o like, vai compartilhando esse vídeo para a gente mandar esse vídeo para cada vez mais pessoas. O segundo personagem que eu quero trazer nessa história hoje se chama Richard Foscone. Quem que foi o Richard? O Richard também veio a óbito em 2014, o mesmo ano do Ronald, só que, diferentemente do Ronald, o Richard foi uma pessoa muito estudada. Ele foi graduado em Harvard e pós-graduado pela Universidade de Chicago. Ele ganhou notoriedade financeira, né, depois que ele se tornou um dos grandes executivos de um dos maiores bancos americanos, o Merrill Lynch. Ele era tão bem sucedido que enquanto ele estava na ativa, antes mesmo dos 40 anos de idade, ele se aposentou, porque ele havia atingido a sua liberdade financeira, inclusive sendo citado na revista Crane, uma revista especializada em negócios, listando o Richard como uma das pessoas mais notáveis abaixo dos 40 anos. Só que aí, também, de uma história inusitada, não tanto quanto a do Ronald, pelo lado contrário, em 2008 o Richard decretou falência. Como é que pode uma pessoa tão estudada, uma pessoa tão bem-sucedida, já com a sua liberdade financeira, decretar falência? E aí eu te digo, decisões equivocadas. O que ele fez? Ele fez diversos empréstimos com o objetivo de ampliar a sua residência de 1.500 metros. Tamanha foi a insanidade que o custo mensal do Richard eram de $90 mil, ou cerca de 450 mil reais era o que ele gastava para manter toda essa dívida e todo o seu patrimônio. Então foi uma dívida que explodiu na sua mão em meio à crise, à bolha americana em 2008, ele acabou decretando falência e os seus bens foram de pouco em pouco sendo leiloados, sendo tomados, até que em 2014, quando ele veio a falecer, não tinha mais nada. E essas duas histórias são tão surpreendentes. De um lado, o nosso zelador Ronald, do outro, nosso bem-sucedido executivo Richard. Nós poderíamos fazer um paralelo com a fábula da lebre e da tartaruga. Ronald usou a razão, usou a paciência e usou o tempo a seu favor. Richard tentou dar um passo maior que a perna e acabou ficando pelo caminho, apesar de todo o estudo que ele tinha. Mas outro fato que a gente pode trazer dessa história é que, diferente de outros lugares, de outras profissões, o mercado financeiro é sim bastante democrático. Você não vai sair operando pacientes ou vai operar melhor um paciente do que um médico muito estudado, com muito tempo de carreira, muito especializado. Da mesma forma, você não vai subir grandes arranha-céus melhor do que um engenheiro já formado, um engenheiro estudado, um engenheiro bem preparado, um engenheiro que teve bastante experiência. Agora, no mercado financeiro, um zelador está de pé à igualdade com um grande executivo, e se ele tiver paciência, se ele não colocar a ganância na frente da razão, ele pode superar uma pessoa muito bem estudada. E no fim, o objetivo não é que você seja mais Ronald ou menos Richard, mas que você tome esses exemplos para a sua vida financeira, até porque quando nós estamos falando de dinheiro e riqueza, um diploma por si só não gera resultado. Do outro lado, também, as dificuldades não podem ser motivos para você desistir, para você não querer alcançar os seus sonhos, para você não querer ou não desejar alcançar um futuro financeiro mais próspero. Por fim, só depende de você. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!